Aula 209. És pó, e em pó te hás de converter. É o capítulo 3 da Bíblia, de Gênesis, versículo 19, que em latim seria da seguinte maneira: pulvis es, et in pulverem reverteris. Bonito o latim. Pulvis, pó, es, no tu. Ego sum, es, est. Sumus, estis, sunt. É o verbo ser. Et in pulverem, que é acusativo, então o acusativo flexiona, o latim é uma língua que tem declinação. In pulverem reverteris, reverterás, ou te hás de converter. Vamos ver o que nos diz um texto barroco. O tempo de si mesmo pede conta. É necessário dar conta do tempo. Mas quem gastou sem conta tanto tempo, como dará sem tempo tanta conta? Não quer levar o tempo em conta, pois conta se não faz de dar-se tempo, onde só conta havia para tempo, e na conta do tempo houvesse conta. Que conta pode dar quem não tem tempo? Em que tempo dará quem não tem conta? Que quem a conta falta tempo. Vejo-me sem ter tempo e com ruim conta, sabendo que hei de dar conta do tempo e que se chega o tempo de dar conta. Esse dar conta da Igreja Católica ou das igrejas cristãs é o tempo de prestar conta de tudo que fez na terra. É a prestação de contas. É o julgamento final. É isso que ele está nos dizendo. Mas ainda que não sejamos eventualmente religiosos, se eu falo para quem não acredita, é evidente que o homem, depois que passa pela terra, ele deixa uma lembrança. Ele deixa uma lembrança aos filhos, aos netos, talvez à cidade, talvez ao Estado, talvez à nação, talvez à humanidade. Então, é sempre tempo de darmos conta do tempo que vivemos para que possamos sobreviver após a morte, ou espiritualmente, ou na mente, na lembrança dos homens de bem. A morte tem uma característica, é o esquecimento. Ela leva ao esquecimento, mas dificilmente leva um homem ao esquecimento, um homem de bem. Um homem de bem demora para morrer. Ele só morre definitivamente quando é definitivamente esquecido. E nós demoramos muito para esquecer os homens de bem, quer sejam nossos familiares, nossos líderes, nossos intelectuais, nossos oradores. No texto, qual é o contrário de tempo? É o não tempo. O contrário de não tempo, do tempo, é o não tempo. E o que é o não tempo? É a eternidade. É o tempo da transformação em pó, em cinza, em nada, é o nosso tempo. E o não tempo é o tempo da lembrança eterna de nossa imagem, de nosso pensamento e da vida que tivemos. Vamos ver o que Padre Vieira fala sobre o tempo. Ouça, Padre Vieira, o sermão da quarta-feira de cinza. É um sermão que eu interpreto. Esse sermão da quarta-feira de cinza, Padre Vieira fez na Itália, na igreja de Santo Antônio.
Vô, é tempo da abertura. É tempo da abertura. Abertura de quê? Da aula. Muito bem. Então vamos. Ai, 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 ai. Chama, tudo bem, chama a abertura. Então vamos chamar a abertura da aula. Abrimos a aula. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Bom, já que meu neto obrigou a abertura, me lembrou da abertura, está feita a abertura, então vamos continuar nesse tema. Tu és pó e em pó has de se converter, na voz do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira pregou um sermão chamado Sermão da Quarta-feira de Cinza. Pregou na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, na Itália, em Roma, em 1672. Vamos ver o que é que ele nos fala desse tu és pó e em pó has de te converter. Ora, senhores, já que somos cristãos, já que sabemos que havemos de morrer e que somos imortais, saibamos usar da morte e da imortalidade. Tratemos essa vida como mortais e da outra como imortais. Pode haver loucura mais rematada, pode haver cegueira mais cega, que me empregar toda na vida que há de acabar e não tratar da vida que há de durar para sempre? Cansar-me, afligir-me, matar-me pelo que forçosamente hei de deixar e do que hei de lograr, ou perder para sempre, não fazer nenhum caso? Tantas diligências para esta vida, nenhuma diligência para a outra vida? Tanto medo, tanto receio de morrer, tanto receio temporal, e da eterna nenhum temor? Mortos, mortos, desenganai esses vivos, dizei-nos o que pensamento e que sentimentos foram os vossos quando entrastes e saístes pela porta da morte. A morte tem duas portas. Uma porta de vidro, por onde se vai da vida, outra porta de diamante, por onde se entra a eternidade. Entre essas duas portas se acha subitamente um homem no instante da morte, sem poder voltar atrás, nem parar, nem fugir, nem dilatar, senão entrar por onde não sabe e para sempre. Oh, que transe tão apertado! Oh, que passo tão estreito! Oh, que momento tão terrível! Aristóteles disse: entre todas as coisas terríveis, a mais terrível é a morte. Disse bem, mas não entendeu o que disse. Não é terrível a morte pela vida que acaba, senão pela eternidade que começa. Não é terrível a porta por onde se sai. A terrível é a porta por onde se entra. Solução dos exercícios propostos na aula anterior. Eu pedi para interpretar uma cantiga sua partindo-se. A minha página aqui de consulta. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão triste, tão chorosos da partida, tenho certeza que você acertou 15 a 20 questões.
15, 16, 17 de 20 questões. Tenho certeza. Se é que não acertou todas. Vamos lá ver. Alternativa A responde a questão 1, 10, 14 e 18. Alternativa B, 4, 9, 15 e 20. Alternativa C, 5, 7, 16 e 19. Alternativa D de dado, 2, 3, 11 e 17. E alternativa E, meia dúzia, 8, 12 e 13. Eu queria fazer uma observação da questão número 19. Observe tão tristes, tão saudosos. O autor colocou saudosos, ele escreveu isso na Idade Média, colocou com trema sobre a letra U. E eu estou perguntando por que ele colocou esse trema sobre a letra U. É que ele quis fazer mais uma sílaba para conseguir 7 sílabas. Ele está escrevendo um poema de 7 sílabas, então, saudosos da partida. Ele quer a pronúncia do O forte. Saudosos da partida. Eu tenho que fazer essa observação porque o trema já desapareceu pela reforma ortográfica feita há 15 anos atrás. Vamos a uma poesia de Antônio Barbosa Bacelar, um poeta barroco. Viveu a época do barroco, o século XVII. Então, recordemos também o barroco, um poema cheio de antítese, de oposições de ideias. A preocupação dele é uma vida perturbada pelos paradoxos, pela incerteza da vida. O Renascimento foi uma grande conquista intelectual. O barroco volta o homem a uma religiosidade expressiva. Mas ele está em conflito. É religioso e é pagão. Tem toda a tradição de Roma e da Grécia antiga, como no Renascimento, mas volta para uma espiritualidade cristã. Ele está em conflito. E esse conflito é revelado pelas antíteses de todo o seu texto. Ouça a uma ausência. Sinto-me sem sentir, todo abrasado, no rigoroso fogo que me alenta, o mal que me consome, me sustenta, o bem que me entretém, me dá cuidado. Ando sem me mover, falo calado. O que mais perto vejo se me ausenta, e o que estou sem ver mais me atormenta. Alegro-me de ver-me atormentado. Choro no mesmo ponto em que me rio. No maior risco me anima a confiança. Do que menos se espera, estou mais certo. Mas, se confiado desconfio, é porque entre os receios da mudança ando perdido em mim como em deserto. Fundamentalmente, contradições e paradoxos, um desencontro amoroso, um conflito interior do sujeito que ama. Observe o paradoxo. Sinto-me sem sentir, paradoxal. Se sente sem sentir é paradoxal. Todo abrasado, está todo abrasado, como é que não sente? O rigoroso fogo que me alenta, o fogo que me alenta. O mal que me consome me sustenta, ou seja, é sustentado pelo mal. E o bem que me entretém me dá cuidado. Poderia ser o contrário, o mal lhe dá cuidado e o bem lhe sustenta. Mas não aí, é paradoxal. Ando sem me mover, todo calado. O que mais perto vejo se me ausenta. É um absurdo.
Se está perto, como é que pode se ausentar a coisa que está perto? E o que estou sem ver, mais me atormenta. Como ele pode ser atormentado para coisa que não vê? Alegro-me de ver-me atormentado. Ele está atormentado e está alegre ao mesmo tempo? Paradoxal. Vamos dar uma olhada. Esse poema vale a pena nós recordarmos morfologicamente os adjetivos. Ele é rico em adjetivo. Eu até diria que o soneto ele é feito de adjetivos, muitos adjetivos. No primeiro quarteto, vamos pegar os adjetivos? Pensa comigo. Olha você o quarteto e observa os adjetivos. Observa. Primeiro, abrasado. E depois, rigoroso. O que é o rigoroso? O fogo. E o que é abrasado? O sujeito lírico, o eu. O mal que me consome. Esse que me consome é uma oração adjetiva ao mal, ligada pelo pronome relativo, é um adjetivo. O bem que me entretém, é um adjetivo do bem, oracional. Falo calado, esse calado é um adjetivo. Segundo quarteto. Dá uma olhada no segundo quarteto. O que mais perto vejo se me ausente, então, que mais perto vejo é o adjetivo desse o, que é aquilo. Ou seja, aquilo se me sustenta, se me ausenta. Mas o que é aquilo? Aquilo que mais perto vejo. Adjetivo. E o que estou sem ver? Esse que estou sem ver, adjetivo do o. E aquilo mais me atormenta. O que é aquilo? Que estou sem ver. Choro no mesmo ponto em que me rio. Em que me rio é uma referência ao ponto. É o ponto em que me rio, oração adjetiva. Daquilo que menos se espera, estou mais certo. Que menos se espera, adjetivo desse aquilo. Ou seja, daquilo estou mais certo. E que aquilo é esse? Que menos se espera. E esse certo é um adjetivo do próprio sujeito lírico. Mas se confiado desconfio, e confiado em um adjetivo, é porque entre os receios da mudança ando perdido, adjetivo, em mim, como em deserto. Esse poema que acabamos de ouvir, sem dúvida, foi calcado num soneto de Camões. É a mesma ideia, é o mesmo segmento, e alguns versos até iguais. Lógico que Bachelard não cometeu um plágio. Ele está reescrevendo uma ideia camoniana. Isso é bonito a gente ver em literatura. Ouça o poema de Camões e julgue você mesmo se esse poema do poeta barroco foi calcado nesse poema que eu vou ler de Camões. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa, juntamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada perto. É tudo quanto sinto um desconcerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvairio, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém, porque assim ando, respondo que não sei. Porém, suspeito que é só porque vos vi, minha senhora. No primeiro poeta barroco, é a ausência. Aqui é a presença. A ausência no poeta barroco provocou todo aquele paradoxo. E a presença da mulher amada provoca esse alarme no coração do poeta. Eu tirei esse poema do meu livro, A Poesia Camoniana. São poemas de Camões que eu interpreto. Então vamos à interpretação do poema. Ele está no vídeo,
é um soneto que revela o conflito e as contradições do amor. Na primeira quadra, os ardores de frio somam-se às crises de descontrole nervoso, como também a desconfortável sensação de ter tudo e não ter nada. Tremendo estou de frio, juntamente choro e rio, o mundo todo a barco e nada perto. Na segunda quadra, o desconforto é psicológico. E esse conforto psicológico acentua-se. O fogo, que é a paixão, lhe sai da alma. Um rio, as lágrimas, lhe sai da vista e certamente estas apagam o fogo da paixão. Agora, ou seja, ao mesmo tempo, a esperança e a desconfiança, como também ao mesmo tempo a loucura, que é o desvario, e a razão, acerto. No primeiro terceto, o desconcerto é espacial e temporal. Espacial, estando em terra, chego ao céu voando. Temporal, numa hora acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. No conflito temporal, uma referência ao salmo bíblico de Davi, Antigo Testamento, 90, versículo 4. Pois 1000 anos a teus olhares são como o dia de ontem que passou. Isso é Davi. Camões foi buscar em Davi. No segundo terceto, o poeta imagina não como absoluta certeza, uma hipótese para tão cruel desconcerto. Só porque vos vi, minha senhora. Bastou o poeta ter visto essa mulher, bastou para levá-lo a um estado de descontrole psicológico, tal qual magistralmente descreve. O soneto é em versos decassílabos heróicos. Há uma curiosidade, há um só verso sáfico, com pausa na quarta e na 10ª, quarta, oitava e 10ª. É o verso decassílabo, estando em terra, chego ao céu voando. Observa que a pausa é 4, 8 e 10. Olha, estando em terra, chego ao céu voando. O poeta revela desconcerto e contradições do amor, e para isso ele só pode praticar antítese. Olha as antíteses. Que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa juntamente choro e rio. O mundo todo a barco e nada perto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio. Agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, em 1000 anos não posso achar uma hora. Pulvis es et pulveri reverteris. És pó e em pó reverterás. Melhor há de 1000 anos que me grita uma voz que me diz: és pó da terra. Melhor há de 1000 anos que a desterra um sono que esta voz desacredita. Diz-me o pó que sou pó, e a crer me incita que é vento quando nesse pó se encerra. Diz-me outro vento que esse pó vil erra. Qual destas a verdade solicita? Pois, se mente esse pó que foi do mundo, que é do gosto, que é do ócio, que é da idade, que é do vigor constante e amor jocundo, que é da velhice, que é da mocidade, tragou-me a vida inteira o mar profundo. Ora,
quem diz sou pó, falou a verdade. Para recordarmos morfologia, eu diria que esse poema é feito de verbo. Aquele anterior era de adjetivos. Esse é de verbo. Existe nesse poema, se eu contei direito aqui na minha leitura, 23 verbos. Quase 2 verbos para cada verso. Vamos ver os verbos com carinho? Veja na primeira estrofe, na primeira quadra. Veja, localiza o verbo, que é o centro do entendimento. Quer dizer, o poeta está numa crise terrível. Ele sabe que é pó, mas o vento, as coisas terrenas indica outra coisa, né? Indica que ele vive, que ele está são, que ele está sadio. Mas no final, ele se diz, finalmente, quem diz sou pó falou a verdade. Entre esses dois dizeres, és pó, e as coisas que a vida apresenta, revelando que não é pó, ele encerra com um desfecho pessimista, sou pó. Olha os verbos. Primeira quadra, olha comigo a primeira quadra. Primeiro verbo, veja no primeiro verso, grita, verbo gritar. E no segundo verso, veja o verbo diz, verbo dizer, e és, verbo ser. Depois o verbo desterrar. Depois o verbo desacreditar. Vamos partir para a segunda quadra. No primeiro verso, 3 verbos. Dizer, ser e crer. E incita. 1, 2, 3, 4 verbos. Depois, que é vento quando nesse pó se encerra, 2 verbos, ser e encerra. No verso de baixo, erra, verbo errar. Qual dessas verdades solicita? Verbo solicitar. No sentido de qual dessas verdades é a precisa? Pode ser solicitada, ou seja, acolhida. Primeiro terceto. Pois se mente, verbo mentir, que foi do mundo, verbo ser, foi. Embaixo, que é do gosto, verbo ser, que é do ócio, verbo ser, que é da idade, verbo ser, que é do vigor, verbo ser. Amor jocundo, aí jocundo tá é brincadeira, mas está no sentido de alegre, um amor risonho, um amor, então, feliz. Que é da velhice, que é da mocidade, verbo ser, tragou-me a vida inteira o mar profundo. O mar profundo tragou-me a vida inteira. Verbo tragar. Ora, quem diz, verbo dizer, sou pó, verbo ser, e finalmente verbo falar. Falou a verdade. Se aquele primeiro soneto que eu dei foi feito de adjetivo, esse é feito de verbo. Vamos ver o que é que o padre Vieira fala sobre este texto, mas a título de desfecho. Antes do desfecho, exercício para a próxima aula. Nós vamos interpretar um soneto de Alberto de Oliveira Parnasiano, A Estátua. Então, a criação de uma estátua. Muito bonito, Parnasiano. As mãos, o escopo, olhando o mármore. Quero, o estatuário disse, uma por uma, as perfeições que têm as formas de Ero, talhar em pedra que o ideal resuma. E rasgo paros, graça toda e esmero, a fronte se arredonda em nível espuma, eis ressalta o nariz de talho austero, alça-se o colo, o seio se avoluma. Então,
Para interpretar esse poema, a estátua, que eu li 2 quartetos, vocês façam as questões de 1 até 8. Depois, Padre Vieira vai construir também uma estátua. Vai elaborar um índio. Quer dizer, o artista vai construir um índio. Concedo-vos que este índio bárbaro seja uma pedra. Vede o que faz em uma pedra a arte. Arranca o estatuário uma pedra dessas montanhas tosca, bruta, rude, e depois que desbastou o mais grosso, toma o maço e o cinzel na mão e começa a fazer um homem. Primeiro membro a membro, depois feição por feição, a trama até mais miúda. Ondeia-lhe os cabelos, alisa-lhe as testas, afila-lhe o nariz, avulta-lhe a face, torneia-lhe o pescoço, abre-lhe os olhos, rasga-lhe a boca, estende-lhe os braços, espalma-lhe as mãos, abre-lhe os dedos, lança o vestido, aqui desprega, acolá recama, e fica um homem perfeito, e talvez um santo que se possa colocar no altar. É rude este índio, como falais, pois dai-lhe uma martelada, e outra martelada, e vireis que dessa pedra rude fareis não só um homem, senão um cristão, e pode ser que um santo. Vocês vão interpretar o exercício de 9 a 20. Eu espero que você acerte quase tudo, ou tudo, se preparando para um conhecimento geral. Estas interpretações de textos servem para o vestibular e para o colégio, mas isso é o de menos, é o de menos, é o menor valor. Serve para a tua vida profissional, serve para a sua vida espiritual, serve para a tua intelectualidade, como serviu para a minha. Interpreta o texto. Você ganha muito com isso. Como desfecho da aula, pulvis est, et in pulverem reverteris, tu és pó, em pó há de te converter. No mesmo livro, Sermão da Quarta-feira de Cinza, interpretado pelo professor, eu vou ler o que o Padre Vieira fala do tema dessa aula. Vamos ouvir o Padre Vieira. Ora, suposto que já somos pó, e não pode deixar de ser pó, Deus o disse, perguntar-me-eis, e com muita razão, em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos? Os mortos são pó, nós também somos pó. Em que nos distinguimos um dos outros? Distinguimos-nos, os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caídos, os vivos são pó que anda, os mortos são pós que jaz. E estão essas praças no verão cobertas de pó. Dá-se um pé de vento, levanta-se o pó no ar, e que faz? O que faz os vivos e muitos vivos. Não inquieta o pó, nem pode estar quieto. Anda, corre, voa, entra por essa rua, sai por aquela, já vai adiante, já torna atrás, tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo cega, tudo penetra, em tudo e por tudo se mete sem aquietar, nem sossegar um momento enquanto o vento dura. Acalmou o vento, cai o pó. E onde o vento parou, ali fica, ou dentro da casa, ou na rua,
ou em cima do telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha. Não é assim? Assim é. E que pó? E que vento é este? O pó somos nós. Que pulvis és? O vento é a nossa vida. Que ventus es vita mea? Deu o vento, levantou-se o pó. Parou o vento, caiu. Deu o vento, eis o pó levantado. Estes são os vivos. Parou o vento, eis o pó caído. Esses são os mortos. Os vivos, pó. Os mortos, pó. Os vivos, pó levantado. Os mortos, pó caídos. Os vivos, pó com vento. E por isso, vãos. Os mortos, pó sem vento. E por isso, sem vaidade. Esta é a distinção e não a outra. A minha pátria é a língua portuguesa.